Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou abordar novamente sobre plantas de cobertura e sistemas de produção focados na produção de hortaliças. Aqui no meu fundo, um cultivo de mileto, planta que a gente já falou no vídeo, em alguns vídeos aqui no nosso canal. Mas se você ainda não é inscrito no Horta Online, se inscreva e deixe seu like na confiança que o vídeo de hoje será excelente, eu te garanto. E após a vinheta, confira. As plantas de cobertura, como diversos vídeos que vocês podem olhar aí na nossa playlist, elas podem trazer diversos benefícios, do ponto de vista de melhoria das propriedades biológicas, físicas e químicas do solo. Nós já comentamos aqui no canal sobre plantas de cobertura como o milheto, que está aqui no fundo aqui da área. Olha ali aquele milheto exuberante, de muita qualidade, que a gente vai conduzir vários experimentos agora nessa safra 2024. Também falamos de braquiária, já falamos de plantas de aveia, já falamos de crotalária, também já falei alguma coisa sobre mix de plantas de coberturas. Lá na série do solo sadio a gente fala sobre plantas de cobertura. Mas as plantas de cobertura são componentes do sistema de rotação de culturas que você deve estabelecer dentro das áreas de produção de hortaliças. E também se encaixam, pode se encaixar nessa rotação, os cultivos de grãos, como soja, o feijão, o milho e o trigo. É claro que essas plantas de rotação que são comerciais, elas são mais delicadas, têm alguns detalhes a mais para a gente incluir essas plantas com sucesso na produção de hortaliças. Vou virar a câmera aqui para a gente ver. Aqui deste lado dessa gleba, aqui no Ipacé, a gente tem um cultivo de soja, né? Planta aí que muito produtor de hortaliça hoje, Brasil afora, faz o uso desse cultivo de grãos, né? Não planta de cultivo de grãos. E você, quando vai adotar um cultivo de grãos, na rotação com as hortaliças, você precisa observar alguns cuidados e aproveitar desse cultivo de grãos para você melhorar o solo, o sistema de produção para a produção de hortaliças. Primeiro cuidado que você precisa de ter. Lembra em alguns vídeos que eu já falei sobre o diagnóstico do solo? Você falar aí o que é o principal problema que você tem. Você tem problema do ponto de vista biológico? Você tem problema com nematóide de galha, nematóide de lesões, com fusário, com pítio? Então, escolha a variedade, seja da soja, do milho, do feijão. Procure informações sobre a variedade para você não multiplicar o patógeno. Segundo ponto que você deve tomar cuidado. Essas plantas comerciais não são especialistas na produção de sistema radicular, como é o caso das plantas de cobertura típicas, as gramíneas, forrageiras principalmente. Então, preferencialmente, você não pode ter problema físico no solo para usar essas culturas na rotação com hortaliça. Um outro cuidado muito importante, eu vou virar a câmera aqui agora, é você ter cuidado com os herbicidas que você vai utilizar. Olha aqui, ó, a lavoura muito limpa, olha para você ver. Perfeito, né? Aqui eu estou no rastro de pulverização. Tá? Aqui são experimentos com fungicidas, a gente avalia aqui a eficácia de diversos fungicidas que a gente sugere para os nossos clientes da assessoria em soja, em milho. Aqui no caso é um ensaio de fungicidas da soja, tem praticamente todos os produtos aí do mercado aqui. A gente faz isso com milho, com feijão. Nós temos ensaios de herbicidas também. Tá? Então a gente tem aí, apesar da gente falar no canal aqui muito de hortaliças, a gente tem diversos ensaios com grandes culturas também. É claro que sempre na visão de melhorar o solo e ter o ambiente de produção para produzir bem hortaliça. Então, tome cuidado com o herbicida que você vai aplicar na cultura da soja, ou do milho, ou do feijão, etc. Alguns herbicidas, eles têm residual no solo chamado carry-over, né, que seria um efeito adverso, deletério na cultura que vem na sequência, que pode perdurar 2 a 3 anos. Então, alguns herbicidas você acha que ele é inocente, que ele está ali se aplicando na soja, e ele pode trazer um enorme prejuízo para a hortaliça que vem na sequência. Então, escolha bem o herbicida que você vai aplicar. Evite, né, além de
Então, cada cultura que vem na sequência tem uma lista de herbicidas que você pode aplicar na cultura da soja, do milho, do feijão, do trigo, etc., que não vai te causar problema. Então, isso é assunto que o nosso departamento de pesquisa estuda exaustivamente. A gente ainda vai gravar vídeos mais detalhados disso aqui no Horta Online. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão do herbicida. Outro cuidado, às vezes o produtor faz o cultivo de grãos e não faz uma adequada fertilização. Então, o interessante é você, no mínimo, repor aquilo que a cultura de grãos vai exportar, para que você mantenha o solo rico para a produção de hortaliças. É uma excelente oportunidade de você já fazer uma correção de solo, calagem, às vezes correção de boro, de potássio, já pensando na cultura de hortaliça que vem na sequência. Então, fazer uma boa adequação química e deixar o solo preparado para receber a hortaliça num cenário de alta fertilidade. Isso aqui você pode aproveitar da cultura da soja, né, da cultura que vai vir aí antes da cultura de hortaliça. Tá? Outra oportunidade que você teria. Aqui na cultura da soja, no caso dos experimentos aqui do IPACER e de vários clientes da assessoria IPACER, nós sugerimos a aplicação de produtos biológicos focados na melhoria da qualidade do solo. Então a gente faz um bom diagnóstico de problemas de nematóide, de fungos, de bactérias. Depois, por meio dos resultados do departamento de pesquisa, a gente olha para este problema que tem no solo, qual é o melhor agente de controle biológico. E agentes de controle biológico, eles têm um resultado fantástico, a médio e longo prazo. Então, o que eu faço? Eu já começo a tratar aqui na cultura da soja, o ambiente de produção, para que ele esteja equilibrado quando chegar lá para mim o cultivo de hortaliça. Tá? Então, vamos lembrar dessas dicas. Alguns aqui já ouviram falar algumas vezes, eu sou muito crítico desse cultivo de grãos nas áreas de hortaliças sem tomar esses cuidados, sem observar qual que é o herbicida que aplicou, como é que está a correção biológica, como é que está a correção química, física do solo, o porquê eu vou colocar aquela planta de grão, se ela vai trazer benefício para a cultura da sequência. Tá? No caso dessa gleba aqui, gente, especificamente falando dela, por que a soja está aqui? Esse solo está com uma estrutura física maravilhosa, ele não está com problema de patógenos, está muito bem estruturado, porém ele estava com um problema sério aqui para nós, ele estava com uma infestação alta de tiririca. E os herbicidas que a gente pode utilizar para manejar tiririca, também é assunto que a gente vai falar aí para frente no canal, para a gente fazer um manejo para diminuir a população de tiririca, a gente acaba usando herbicidas que são aceitos bem pela soja, mas não são bem aceitos pelos cultivos de hortaliça. Então, essa área aqui está com cultivo de soja, a gente vai fazer esse manejo, reduzir a pressão de tiririca nela, vai haver um residual de herbicidas no solo, e o que a gente vai fazer? Após essa soja, nós vamos fazer cultivo de planta de cobertura, aí eu vou entrar de novo. Aqui, essa soja aqui em março está colhendo, a gente vai semear aqui braquiária, no outro verão provavelmente na palha da braquiária crotalária, em 2025 aí sim, esse solo vai estar plenamente recuperado para a gente plantar aqui uma hortaliça de altíssimo desempenho. Então, tome cuidado, seja estrategista ao usar os cultivos de grãos nas áreas de hortaliça. Eles não são proibidos, mas exigem um planejamento para que você consiga, de fato, obter as vantagens do sistema de produção de grãos para as hortaliças. E que essas vantagens não sejam apenas a vantagem econômica advinda da receita de grãos. Porque essa receita, frente aos malefícios que o mau planejamento pode causar, ela é baixa. Então a gente tem uma situação, às vezes, aí de um cultivo que vai te render 20, 25 sacas de receita líquida, ou às vezes nem isso, de soja, e você pode ter um prejuízo lá na produção de hortaliças devido a um resíduo de herbicida, devido, talvez, patógenos de solo que foram multiplicados, muito superiores àquela receita divina da soja. Então, soja pode estar no sistema de produção, pode trazer benefícios. Você está usando ali a soja para fixar nitrogênio, a melhoria de disponibilidade de nitrogênio no solo, ela melhora a biota. O milho, ele pode incorporar muita palhada no solo, ajudando a deixar o solo mais leve, reciclando potássio. Tá? Isso também vale para o trigo.
O feijoeiro é um cultivo de grãos que a gente acaba empregando mais fertilizante, tratando bem do solo do ponto de vista químico, deixa um residual de adubação interessante. São vantagens dessas culturas. Mas, lembre-se, qual herbicida você está usando, qual patógeno ela está multiplicando, tá? O solo está com a propriedade física adequada para receber esse cultivo de grãos. São pontos que você tem que observar. Os clientes da nossa assessoria, eles recebem, né, informação detalhada desses fatores de acordo com a cultura de grãos que eles querem cultivar e de acordo com a cultura de hortaliças que vão implantar. Esse é um ponto de sucesso, tá? Se você não tem certeza, né, dos benefícios que os grãos possam trazer para o cultivo de hortaliças, dê preferência por plantas de cobertura, porque essas, sim, no geral, vão trazer aí benefícios do ponto de vista biológico e físico, que são dois benefícios muito importantes para você buscar e para você incrementar no seu solo, no seu sistema de produção de hortaliças, tá? É claro que, olha, pode ter uma soja exuberante dessa e casando com objetivos do sistema de produção e obtendo aí maior desempenho dos cultivos de hortaliça. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, dessas dicas, e observe atentamente como que você usa o cultivo de grãos nas rotações com hortaliças. Eles devem ser adjuvantes, já que hortaliças têm um valor agregado, uma importância muito maior na geração de receita e no histórico de uma fazenda dedicada à produção de hortaliças. Interage aqui conosco e diga qual outro assunto você quer que a gente aborde na produção de hortaliças e nessas interações com outras culturas. Interage conosco aqui no Horta Online e também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.